programa 30 Minutos está no ar. Nós temos hoje a participação do advogado Marco Aurélio de Souza, 58 anos, casado e pai de um casal de filhos. Formado em 1988 na UniABC, o advogado é militante desde 1999, tendo atuado na área penal, administrativa, militar, trabalhista, civil, nesta última agora dedicada exclusivamente com ênfase na área de responsabilidade civil. Colaborou de muitas oportunidades como conciliador do Juizado Especial Criminal, várias instituições no programa da OAB, vai à escola participando, com participação ativa do programa Bairro a Bairro, promovido pela Prefeitura de São Caetano em parceria com a OAB de São Caetano, disponibilizando orientação jurídica às pessoas que ali participam. Foi presidente e vice-presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB de São Caetano, instrutor do TED, Tribunal de Ética e Disciplina da OAB da Grande ABC. Assessor da Igreja Quarta Câmara Recursal da OAB de São Paulo no período de 2010 a 2012, conselheiro adjunto da OAB de São Paulo e foi vice da Comissão de Valorização do Advogado para o triênio de 2019 e 2021. Tem por pauta eterna difundir a ética, defesa das prerrogativas e valorização do advogado. Muito boa tarde, doutor. Com esse tema aqui, hoje acho que é o principal da valorização do advogado, né? Com Sempre certeza. que a gente fala assim, procure um advogado, depois não adianta reclamar. Com certeza. Correto? Eu agradeço, de pronto eu já agradeço o convite novamente para estar aqui e a gente poder tratar desses assuntos que tanto interessam a advocacia e a sociedade civil de uma forma direta. Nosso programa hoje, sendo até mais focado na área jurídica, mas para as pessoas entenderem, vamos explicar o que é exatamente a prerrogativa. É importante deixar isso claro. Muita gente acha, inclusive do meio jurídico, né, que as prerrogativas são benesses ou facilidades para os advogados. E não são. Direitos. Né? São direitos que os advogados têm para poder exercer livremente a sua profissão. Né? Ou seja, ninguém está dando nada, até porque o advogado, todos eles não estão precisando de ajuda. Eles só estão precisando que ninguém atrapalhe. Então, quando alguém exerce alguma coisa contra as prerrogativas do advogado, está atrapalhando o livre-arbítrio dele para poder trabalhar. Né? Então, o advogado só quer que seja atendido naquilo que está previsto na lei. E uma coisa que cabe até lembrar também, que muitos confundem essa lei como sendo só para advogado, que o advogado tem que cumprir, quando na verdade não é o advogado que tem que cumprir essa lei. Todos têm que cumprir essa lei, é uma lei federal. Né? Portanto, tem que ser obedecida. Então, quando você suscita em algum conflito, né? Quando eu estava, por exemplo, na defesa da prerrogativa, você suscita alguma... doutor, mas isso aí é uma lei para vocês? Não, não é. O Código de Ética é exclusivo para o advogado. O Estatuto do Advogado, não. O Estatuto do Advogado é para ser cumprido. Né? Tanto é que está esse estudo e fazendo tudo mais para criminalizar a desobediência às prerrogativas do advogado, que eu acho muito certo. No dia a dia, qual é o maior problema que acontece em termos da prerrogativa? Carga de processos, isso diuturnamente. Né? Vai fazer carga? Não, doutor, você não tem procuração, você não pode tirar cópia. Quando não, quando permite tirar a cópia, quer que você tire com o seu celular ou com a câmera fotográfica. Isso é uma inovação. Né? É recente essa possibilidade de você ter uma câmera digital e um celular que tira foto, né? O scanner de mão e tudo mais. Isso são coisas novas. E a lei já estava lá, que você poderia tirar cópias. Daí te proíbe de levar até uma sessão da OAB lá para poder tirar as cópias. Né? Isso já aconteceu comigo na delegacia. Falei, não, doutor, você tira as fotos aqui. Falei, se não tiver um celular, não tiver uma câmera, então não posso fazer. E como resolveu? Eu tive que fazer uma petição, sair da delegacia, conversei com o delegado. Tive que sair lá, fazer uma petição, ir lá e apresentar a petição. Até aí eu não acho demais, mas ele poderia até fazer lá e deixar marcado que isso pode até anexar no despacho. E está lá, que se qualquer coisa, a responsabilidade é minha. Simples assim, mas não. Me dificultaram ao máximo, né, para depois eu conseguir retirar. Mas ainda depois, quando feito isso, ainda falou, não, senhor, a disponibilidade é para o senhor tirar a cópia aqui. Isso é impossível. Isso é impossível. Já tive problema na delegacia, fórum, todos eles que só pensar. Isso é demais. Despachos com o juiz, você tem que marcar horário, isso é um absurdo. Isso eu já enfrentei muito, já tomei canseira de 6 horas para poder despachar com o juiz da 7ª de São Bernardo, que hoje não está mais lá. Eu já tive o caso um dia que eu cheguei no fórum, na hora que eu fui subir, o BDL lá falou assim, o senhor não pode subir hoje. Como eu não posso subir hoje? Eu sou advogado, fora é público. Não, tem uma ordem do diretor que você não pode subir hoje.
Tudo bem, o senhor me traz por escrito. Aí eu vi a diretora do fórum, não está dizendo que o senhor não pode subir aqui, hoje tem audiência aí do prefeito, ele está pedindo que o senhor não subir como jornalista. Eu falei assim, como jornalista ou como advogado, o fórum é público. Não dá para tirar. Não dá para tirar dessa coisa. Né, e tem outra coisa, não é segredo de justiça, eu posso até entrar na sala da audiência. Com certeza, então, mas o grande problema que o advogado encontra é que todo mundo resolve fazer lei para cada coisa, cada especificidade que interessa a ele. Então, o senhor não pode fazer isso, o senhor não pode fazer aquilo, não, hoje não, hoje não, hoje não. Dificulta ao máximo. Então, quando você dificulta, você não está lá cuidando das coisas suas, está cuidando de outrem, né? Então, você tem que desenvolver da melhor forma para defender o interesse do seu cliente. E, para isso, não tem jeito. Se o advogado baixar a cabeça, com certeza ele não vai conseguir trabalhar. E isso acontece muito, principalmente no mais novo. Né? Acontece com os mais velhos? Acontece, só que já mais tarimbado sempre dá um jeito. Mas os mais novos, o que fazem? Viram as costas e vão embora. Uma que me contaram também, que teve um colega que ele estava com um problema de coluna e ele não podia sentar. E ele foi fazer audiência e estava em pé. E o promotor, achando que ele estava afrontando por querer ficar de pé. Tem essa questão. É obrigado a sentar, doutor? Não é obrigado, também está na lei. Né? Está lá no artigo 7º, né? Que o advogado pode entrar a hora que quiser, sair a hora que quiser, manter em pé ou sentado. Ele não precisa de autorização para entrar, nem para sair, e tampouco alguém vai obrigá-lo a sentar ou ficar em pé. Né? Por quê? Porque ele é melhor? Não, porque é um direito dele. Ele está exercendo o trabalho dele, ele vai exercer o trabalho dele da melhor forma para ele. Né? O advogado não tem que agradar o promotor, nem o juiz, ele tem que agradar o cliente dele. Mas agradar no sentido de fazer o melhor trabalho. E se ele se sente melhor em pé, seja por motivo de saúde ou qualquer outro motivo, ele vai ficar em pé. Simples assim. Né? Porque, vamos dizer, no Supremo, vai fazer uma sustentação oral, o advogado fica em pé e os ministros estão todos sentados. Perfeito, boa. Né? Todos sentados. Por que não põe ele sentado lá também? Né? E por que juiz tem uma plataforma mais alta para ficar acima de todos, se não há diferença entre juiz, promotor e advogado? Por que ele sempre é um lugar mais alto? Ele simplesmente preside. Ele é autoridade dentro da sala, mas ele não é mais, não é chefe, não manda no advogado, não manda no promotor, mas só que não é isso que acontece. Né? Tem juiz que humilha e muitos advogados por aí. Isso é uma tradição praticamente. Né? Raros os casos dos advogados que não são, de uma vez ou outra, humilhados numa audiência. Doutor, logo que o jovem advogado sai da faculdade, ele tem ainda muito pouca experiência, e principalmente nessa questão da prerrogativa, e para ele é muito mais fácil ainda, vamos dizer assim, ter o assédio por não ter conhecimento ainda. A ordem se preocupa nessa questão da formação, inclusive de dar informações aos novos advogados? Para falar a verdade, não tinha um trabalho efetivo disso aí. Mas eu sempre busquei. Eu comecei brigando praticamente sozinho com isso aí, porque eu enfrentei esse problema quando eu comecei a advogar. Em 99 eu já sofri esse problema no Fórum de Piranga. Daí para frente, eu fui fazer ofício, mandar para a OAB de São Paulo, nem fui aqui. Daí fui na CAASP também, entreguei lá a documentação e tudo mais, para ver se alguém fazia alguma coisa, porque estava demais. Né? E eu, jovem na advocacia, mas não tão jovem de idade. Né? Então eu procurei já correr atrás. Mas só que nem todo mundo faz isso, aí prefere voltar atrás. Mas agora a gente tem buscado, de um tempo para cá, que agora já com apoio, né? O Dr. Caio agora está fazendo um belo trabalho, e ele se preocupa tanto com a ética, quanto com a valorização do advogado e as prerrogativas. Né? Então, agora tem o trabalho, e a gente, quando entrega a carteira, por exemplo, vai ter a entrega de carteira dia 23, né? Nós fazemos esse convite para o advogado participar da OAB. Participar, porque daí ele vai ter contato com quem tem mais experiência, ter orientação, né? E no dia a dia lá ele vai aprender como que são as coisas dentro do fórum. Né? Então é melhor você escutar antes da boca dos advogados do que ter que viver esse inconveniente no fórum. Na prática. Na prática, né? Que nem vai pagar mico, né? Então é melhor você aprender com quem sabe. E a gente deixa as portas abertas lá, até porque tem que estar, que a casa é para os advogados, para todos estarem lá. Eu faço questão, eu adoro entrega de carteira, faço sempre questão de ir, entrego o cartão para os jovens advogados, se precisar de qualquer coisa, modestamente, no que eu puder, eu ajudo. Né? Então, por quê? Porque é difícil. Eu passei muita dificuldade no meu início de carreira e não tinha para quem pedir. Né? Então, mas eu me disponibilizo sempre que possível
a cooperar dentro das minhas limitações, lógico. Eu lembro de uma audiência em que o colega que chegou com um estagiário e o estagiário estava sem gravata. Ele esqueceu a gravata e tudo mais. E o juiz já deu aquela olhada para ele, o senhor não tem gravata? Né? E ele disse simplesmente, excelência, desculpa, caiu em algum lugar, e cheguei aqui, né, não tenho. E, né, passou, eu cheguei para o juiz para quebrar o gelo, né, falei, excelência, inclusive, agora tem essa decisão que é obrigado a usar toga, né, o senhor é o único que usa aqui no fórum, né, ele não é do seu pecúlio. Mas eu quis quebrar o galho porque o garoto ficou vermelho, né? Imagina o juiz falando para ele que ele estava, né, sem gravata e tudo mais, e ainda veio mais um desaforo em cima, né? Eu passei por isso e numa audiência também, e era um advogado, só que era um jovem advogado. Ele chegou atrasado, correndo, camisa arregaçada, sem gravata e sem paletó. Eu falei assim, ó, você vai se complicar quando entrar na audiência. Mas por quê? Mas eu vou ter que entrar. Entrou e não deu outra. Quando ele pôs o pé, o juiz já falou, o senhor é advogado? Ele falou, mas o senhor é advogado? Você tem certeza? Ele falou, sou. Ele falou assim, mas o traje do senhor não demonstra isso. Você acha que isso é forma de entrar numa sala de audiência? Quer dizer, passou uma descompostura nele, para depois falar, não, tudo bem, você pode fazer audiência. Então, para quê? Né? Pô, se você quer falar alguma coisa, então chama de lado. Né? Fala, escuta, ó, não vou colocar empecilho que você vai fazer, mas, por favor, numa próxima vez, entre assim ou entre assado. Tudo bem, mas não, vai passar uma descompostura, já deixa o cara despreparado para continuar o andamento do trabalho dele. Isso não deixa de ser uma forma de cercear o trabalho dele, né, para desenvolver da melhor forma. Então, acontece muito. Nós estamos aqui entrevistando o Dr. Marco Aurélio Souza, que é advogado aqui na comarca de São Caetano. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos mais informações aqui da área jurídica. Até já! Chegou em casa rapidinho, está com pressa, precisa de uma refeição saudável, rápida. Eu conto com a Nutrilite Marmitaria. Vou mostrar para vocês como eu faço aqui em casa. Olha só, hoje eu vou no bife a rolê com creme de brócolis da Nutrilite Marmitaria. Já vem até com o meu nome, tudo preparadinho. Você abre um pouquinho só da embalagem, olha só, vai entrar um pouco de ar e coloca no micro-ondas durante 3 minutos. Olha só, vou mostrar para vocês como vai ficar. Já no final, olha só. Olha como sai quentinho, perfeito. Ó. E aí você retira com cuidado a tampa. Olha a fumaça, gente. Que delícia, hein? Bom, agora eu vou comer. Eu, se eu fosse vocês, não perderia. Nutrilike Marmitaria. Sigam aí no Instagram, @Nutrilike Marmitaria. É a melhor opção de comida saudável para você. Uma super dica. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br.
Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Estamos de volta ao nosso programa 30 minutos hoje falando sobre as prerrogativas dos advogados e vamos falar também sobre a valorização do advogado. Por isso nós temos aqui a participação hoje do nosso colega advogado, Dr. Marco Aurélio de Souza. Doutor, o advogado precisa ser valorizado? Demais, né? E quando eu falo valorizado, não é bater palma para ele, nem fazer festa. Eu digo no sentido de ser reconhecido. Realmente que a profissão dele é digna, né? É necessária, ou seja, todos nós precisaremos de um advogado um dia, é que nem caixão de defunto, né? Todo mundo vai passar por lá. Advogado, todo mundo vai precisar de um dia, seja para o que for, mas vai precisar. E daí vai falar assim, advogado tem essa fama ruim, e essa fama se faz pelos maus advogados, mas a maioria é gente do bem. É que nem... Como toda profissão, sempre tem os espertos. Sempre tem os que pensam que são mais espertos que os outros, né? Como eu comentei já anteriormente, na minha passagem pela 4ª Câmara Recursal, julguei vários processos lá, eu vi cada coisa escabrosa lá de advogado que não merece estar lá, não merece a carteira da OAB, né? Então, esses têm que ser extirpados do meio da categoria. E a OAB faz isso. É que não é publicado isso porque corre segredo, né? Mas advogado é punido cotidianamente. O negócio é sério. Só que fica essa pecha de advogado é ladrão, advogado é sem vergonha, advogado não presta, né? E sendo que todo mundo, uma hora ou outra, vai bater a porta de um advogado. Então, primeiro, você tem que procurar o advogado, aquele que alguém te indicou, que já prestou serviço para alguém, e tem boas referências. Você não pode pegar, assim como em qualquer profissão, você não vai num pedreiro, um funileiro, marceneiro, que não tenha recomendações, porque tem um monte de picareta em qualquer profissão. Então, você tem que procurar um advogado bem recomendado e ir lá fazer o seu trabalho lá, né? Desenvolve lá, porque não tem condições de você generalizar, isso em circunstância alguma, né? Generalizar ou radicalizar, não dá. Então, o advogado precisa ser reconhecido na relevância do trabalho dele. Normalmente, a valorização tem que partir mais por parte da categoria, do judiciário, do cliente? Teria que fazer um trabalho institucional da OAB, né? Assim como a OAB já fez um trabalho institucional para valorizar a OAB, tinha até outdoors, o Durso colocou outdoors nas pistas por aí, para valorizar a OAB. A OAB já é a 3ª instituição mais confiável do Brasil. Isso pesquisa Datafolha, né? Isso desde 2014 até pelo menos o ano passado. Então, tem que fazer isso, mas para trabalhar na sociedade a valorização do advogado. Porque é para a sociedade reconhecer realmente a importância do advogado. Né? Porque é ele que vai defender seus direitos, seja ele em que área for. Ele vai trabalhar por você. Ele vai se doar. Né? Hoje mesmo eu estava numa conferência na OAB, que é só na questão da área da saúde, e estava falando de suicídio. A 2ª categoria profissional é advogado. A primeira é PM, depois advogado. Por quê? Porque o advogado ele cuida da vida dos outros e deixa a vida dele de lado. Então ele fica doente, daí tem depressão e acaba se suicidando. Esse é um dos motivos. Então, a pessoa se doa, porque advogado come muito mal, porque passa o dia inteiro trabalhando, correndo atrás. Advogado não tem vida, tem prazo. Né? Então, é essa corrida contra o tempo. Não vai ganhar nunca, mas está sempre correndo. Né? Então, se abdica de muita coisa, é um sacerdócio a advocacia. Né? Para quem leva a sério, a maioria leva, é um sacerdócio.
E essa questão do prazo, até para aproveitar, o prazo é só para nós, né? Não, só para o judiciário, não existe tem prazo, isso. certo? Então, as pessoas me perguntam, mas vai tramitar o meu processo? Quanto tempo leva? Eu falo assim, ó, eu sei dos meus prazos e cumpro. Agora, o juiz mesmo tendo prazo, ele não cumpre. Cartorário também não, as coisas ficam lá 12 meses, eu já fiquei esperando uma sentença. Está concluído para dar sentença 12 meses, dá para nascer um filho e esperar mais um pouco, fazer o enxoval do outro. Porque é impossível se aguardar esse tempo. Vamos dizer que com essa modernização, né, dos processos agora, ser digitalizado, melhorou, mas está longe de ser o ideal. Está longe de ser o ideal, porque tem... E isso, como é que pode uma vara, você protocola alguma coisa e ele está no processo logo em seguida? O outro demora 2, 3 dias. Isso é tudo uma coisa só. Alguma coisa está errada. Mas em termos do prazo não mudou nada, né? Apesar de ter digitalizado, não, de prazo, não. de ter sido mais rápido. A vara que é lenta, continua lenta, tanto no físico quanto no digital. Né? Tem menos advogados para serem atendidos nos cartórios. Por causa que a reclamação era essa. Era essa, né? Que não fiscalizou. A gente chega aí no fórum hoje, parece um museu, né? Não tem ninguém, fica jogado como se não tivesse ninguém nos corredores, nada, né? Ficou bem... Ficou vazio, se esvaziou. Aí é fantasma andando lá. Do resto, não tem mais quase ninguém. Se encontrar um amigo no fórum, que antes fazíamos reuniões lá no final do expediente, porque estava todo mundo todo dia no fórum, hoje você não encontra mais ninguém. Distanciou. Até mesmo tirar cópia, né? Sim. Era o momento de você encontrar sempre alguém ali na frente, hoje não tem mais para tirar cópia, é mais difícil ainda. Se você... Era um momento até de descontração, porque você chegava no fim do expediente, daí ia tomar um café... E batia papo, tirava dúvidas, né? Mas é uma coisa boa. Agora, nem isso você tem. E isso aí acabou por distanciar mais o advogado do outro e, consequentemente, você acaba enfraquecendo a categoria. Ok. No próximo dia 23, o nosso presidente estadual, o Dr. Caio Augusto, vai estar aqui em São Caetano para fazer a entrega das carteiras da OAB, aqui na sede da OAB, na Estrada das Lágrimas, em São Caetano. Um momento muito especial novamente para nós, né? Está voltando aqui na cidade, ele já veio aqui um mês passado, um mês retrasado, inclusive veio aqui na TV Grande ABC, fez uma entrevista conosco aqui ao vivo, mostrando muitos dos detalhes do que ele está fazendo, o que ele pretende fazer ainda nos próximos anos. Então, você advogado, né, tem essa oportunidade na próxima quarta-feira, dia 23, de ouvir mais um pouquinho do Dr. Caio, que é um homem muito inteligente, fala bem. Né, dá credibilidade, porque quando a pessoa... Eu não o conhecia, eu fui conhecer só depois que ele passou a presidente, e estou bastante satisfeito. Ele já tinha vindo aqui antes de ser presidente, quando ele era candidato, ele esteve aqui na TV Grande ABC, no programa com a doutora Rose Molitor, que hoje é a nossa conselheira estadual, depois esteve aqui, como eu disse, no mês passado, pessoa íntegra, ele, o nosso amigo da Avanzo de São Bernardo, que agora é o presidente da CAASP, 2 bons amigos, tá ok? Doutor, e para a gente finalizar, essa questão da OAB ainda, questão dos exames, dizem que o exame da OAB é para reprovar e não para avaliar, como que o senhor vê isso? Isso é uma grande falácia, né? Uma balela, e digo por quê. Cada reprovação, vai falar assim, vamos reprovar, porque daí a pessoa paga novamente e vai fazer o exame. Seria mais fácil aprovar todo mundo e todo mundo vai pagar mensalidade, que é muito mais alta. Só isso já mata qualquer argumentação nesse sentido. Né? Porque o exame é difícil. Meus 2 filhos meu filho e minha filha, são formados em Direito. Meu filho não quis prestar o exame da ordem e minha filha é advogada. Eu falei para minha filha, é muito fácil passar na OAB. Como que é fácil? Eu falei, é fácil porque eu passei. Se eu passei, qualquer um passa, eu não sou mais do que ninguém. A única coisa que eu fiz foi estudar. Estudei sempre, muito. E minha filha também passou. Então, eu falei assim, está aí para todo mundo. Uns têm mais dificuldade, outros têm menos. Mas é procurar ver onde falhou e melhorar para a próxima. Né? Até porque você tem essa oportunidade de fazer várias vezes. Então, essa argumentação de que é arrecadatório a reprovação, não passa. Né? Eu nunca ouvi ninguém falar isso, mas é fato. Se quiser, prova todo mundo e recebe a mensalidade, que diga-se passagem, eu acho muito caro. Muito bem. Mas até aconteceu porque tem faculdade hoje em toda esquina de Direito também, né? Isso eu acho um problema. O ensino não tem uma qualidade, então tem que avaliar realmente para saber se a pessoa tem como garantir o meu direito, o seu direito. Porque você vê a questão do médico, ele garante a sua vida. Né? Os advogados garantem o seu patrimônio, a sua liberdade. Você já às vezes até a vida, né? Às porque vezes na questão da saúde, né? Para fazer cirurgia e tudo mais, eu também trabalho atuo nessa área. Se você não conseguir uma liminar de repente, você perdeu o cliente, porque ele vai morrer.
Muito bem, doutor. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Espero que o senhor possa voltar, inclusive escrever no nosso jornal da ABC Repórter não só sobre as prerrogativas, sobre a valorização do advogado, mas também sobre as questões jurídicas que envolvem toda a classe. Bom, quanto a retornar aqui, se me convidar, voltarei com prazer. Gosto do bate-papo. E escrever também é um convite para aceitar, porque eu acho interessante, gosto de escrever. O único problema é que geralmente são textos curtos e eu escrevo muito. O jornal tem que ser conciso aqui, já tem um espaço limitado. Muito bem, você que nos acompanhou, obrigado pela sua participação. Fique conosco aqui na TV Grande ABC. E não esqueça que pior do que não ler jornal é ler apenas um jornal, por isso leia o jornal ABC Repórter. Até mais!